Quase todo mundo já ouviu falar dos 10 mandamentos, não é mesmo? Mas entender o propósito por trás deles, isso já é outra conversa. A ideia aqui é a gente redescobrir essa lei tão antiga, mas olhando para o lado prático dela, para como ela se aplica na nossa vida hoje. Então vamos lá. Qual é a primeira imagem que surge na cabeça quando alguém fala os 10 mandamentos? Que ideias vêm junto com esse nome? Pois é, para muita gente, a imagem é exatamente essa que a gente está vendo aqui. Uma lista enorme de nãos, de proibições, regras antigas, pesadas, um fardo, ou talvez a pior ideia de todas, a de que os mandamentos são uma espécie de escada que a gente precisa subir para de alguma forma merecer o amor de Deus. Mas a história por trás é bem mais profunda e, acredite, libertadora. A nossa jornada para entender isso vai passar por 5 pontos principais. Primeiro, vamos ver que a lei é mais que uma lista. Depois, que tudo começa com a libertação. Em seguida, como ela funciona como um guia para relacionamentos. Aí vamos fundo no coração da lei. E para fechar, vamos entender a lei como um espelho para a vida. Bom, vamos lá então. Para entender a lei, o contexto é tudo. É por isso que o nosso primeiro ponto é sobre o que veio antes dos mandamentos. Seção 1. Primeiro, a libertação. E aqui está o ponto de partida de tudo. Antes de qualquer regra, de qualquer mandamento ser dito, as primeiras palavras de Deus são uma lembrança, uma declaração de quem Ele é. Sabe, não começa com uma ordem, mas com um resgate. Ele se apresenta primeiro como o libertador. Então, o ponto central é esse aqui, ó. A ação de Deus vem antes da exigência. Ele liberta primeiro. Isso simplesmente vira de cabeça para baixo aquela ideia de que a lei é um jeito de conquistar o favor de Deus. A salvação é o ponto de partida, não a linha de chegada. E essa citação, nossa, ela captura perfeitamente o sentimento por trás da libertação. A metáfora usada aqui em Êxodo é muito poderosa. O povo foi carregado sobre asas de águia. Essa não é a imagem de um chefe mandão, né? É a de um protetor, que resgata, que cuida com carinho. Isso muda tudo. A lei não nasce de uma vontade de limitar, de restringir, mas de um desejo profundo de salvar e proteger aqueles que ele já tinha resgatado. Ok, isso leva a gente para outra pergunta, né? Se a lei vem desse lugar de amor, qual é a função dela na prática? A resposta é que ela funciona como um guia. Vamos para a seção 2. Guia para relacionamentos. E olha que interessante, a lei se organiza de um jeito bem simples, em 2 pilares. Os 4 primeiros mandamentos cuidam da nossa relação vertical com Deus. Coisas como adoração, honrar o nome dele, o descanso. Já os outros 6 cuidam das nossas relações horizontais, com as pessoas. É um guia bem completo e prático para a vida. E o mais importante, essas 2 partes estão totalmente ligadas. O jeito como a gente trata as pessoas ao nosso redor é um reflexo direto da nossa relação com Deus. É como diz lá em João, né? Como é que se pode dizer que ama a Deus a quem não se vê, se não ama o próximo, que está bem ali, do lado? Mas olha, essa estrutura é só o começo. Para ir mais fundo, a gente precisa entender como Jesus interpretou tudo isso. Vamos para a seção 3, o coração da lei. Muita gente acha que Jesus veio para acabar com a lei, para eliminar tudo, mas ele mesmo faz questão de esclarecer isso. Ele diz, não pensem que vim para abolir a lei, mas para cumpri-la. Ele não diminuiu a lei, pelo contrário, ele amplificou o sentido dela. E olha só como ele fez isso na prática. A lei dizia, não matarás, focando na ação externa, certo? Mas Jesus leva o assunto lá para a raiz do problema, para o coração. Ele diz que até a raiva contra um irmão já nos coloca sob julgamento. Ele muda o foco da ação para a intenção. Certo. Então, se Jesus aprofundou tanto a lei, qual o propósito prático dela hoje em dia? Isso nos leva para a nossa 4ª parte, que explora uma das metáforas mais importantes, um espelho para a vida. E isso levanta a pergunta fundamental. Se a lei não nos salva, então, para que ela serve? Olha, a melhor analogia que a gente pode usar é a de um espelho. A lei nos mostra a nossa condição. Ela revela as falhas, a sujeira, a nossa necessidade de ajuda. Ela não é uma escada que a gente tem que subir degrau por degrau para merecer a salvação. Pensa bem, o espelho não limpa o rosto de ninguém. Ele só mostra que o rosto está sujo. A lei é a mesma coisa. Ela faz o diagnóstico. O propósito final dela é nos apontar para a solução, Jesus, onde a gente encontra perdão e restauração. Ela nos mostra a nossa necessidade para que a gente possa buscar a graça.
No fim das contas, a gente vê que a lei, longe de ser só uma lista de regras antigas, se revela como um guia super relevante que nos convida a olhar para os nossos relacionamentos e para o nosso próprio coração. E isso nos deixa com uma reflexão final, muito prática para os nossos dias. O que, na nossa vida moderna, pode acabar ocupando o espaço que pertence a Deus?